Este livro é dedicado às capacidades construtivas da personalidade humana e traz como objetivo apresentar em linguagem simples, clara e breve os princípios essenciais da psicologia dinâmica e dos fundamentos da higiene mental. Como tal, será de mais absoluta utilidade prática para todas as pessoas decididamente interessadas em melhorar suas capacidades mentais de um modo geral e, em particular, educadores, pais de família, estudantes e etc. As lições deste livro proporcionam conhecimento dos obstáculos comuns para o êxito. Oferecem esclarecimentos para a superação desses obstáculos. Ajudam a alcançar a meta de um pensamento claro, permitindo ao estudante ver um pouco mais dentro de si mesmo e dirigir melhor sua mente. Através dessas lições, o estudante verificará do que é realmente capaz, que qualidades deve aperfeiçoar se estão bem dirigidas suas aptidões naturais. Que se passa comigo? É uma pergunta que se nos ocorre com frequência. Não consigo trabalhar tranquilo. Estou nervoso, preocupado, inseguro de mim mesmo. Muito dos nossos dissabores, das nossas dificuldades, nascem da pouca compreensão de nós mesmos. Com as lições deste livro, o aluno adquire conhecimento capazes de ajudá-lo a penetrar no mais íntimo de si mesmo, de sua personalidade e enfrentar-se confiantemente. Confiamos que esses ensinamentos possam contribuir para que cada qual descubra suas próprias possibilidades e se adapte melhor às necessidades da nossa época. Guiados por esses esclarecimentos, o estudante descobre que não é tão diferente dos semelhantes como julgava, que vive com o mundo ao invés de lutar contra o mundo, em prejuízo exclusivamente seu. Leia, analise e seja o seu próprio psicólogo. O universo psicossomático. O corpo humano é um objeto físico constituído por substâncias materiais. Podemos vê-lo, tocá-lo, medi-lo e pesá-lo. Nossos mais íntimos segredos físicos se descobrem aos olhos de um cirurgião durante uma operação cirúrgica. O raio-x pode reproduzir a figura dos nossos ossos, vasos sanguíneos e outras partes interiores do corpo. Por meio do fluoroscópio, é possível observar o funcionamento do coração, sua contração e expansão. Porém, nenhum cirurgião, raio-x nem fluoroscópio pode alcançar a mente. Podemos descrever a outros nossas experiências mentais. Porém, eles não podem observar diretamente essas experiências. Podem deduzir nossas atitudes mentais pelas nossas expressões físicas, dor, alegria e etc., mas apenas deduzir. O que é a mente humana? Não é o cérebro, posto que o cérebro é algo material, visível, que se revela nos mais íntimos detalhes sob o microscópio? A mente é algo imaterial, não pode ser vista, nem tocada, nem medida, nem pesada. É algo espiritual. O que não significa que não seja real, que não exista. O espírito é algo importante e vital, a essência mesmo. O espírito de uma escola, de uma organização, de uma família é o real e o essencial. Entretanto, não pode ser visto. O que é que recordamos de uma pessoa amada já falecida? Seu corpo? Não. Lembramos com mais clareza seu espírito, suas tendências, entusiasmos, suas simpatias e antipatias, as coisas pelas quais se esforçava e as coisas contra as quais lutava. Quando pensamos no espírito de uma pessoa, pensamos em seus pensamentos, sentimentos, impulsos, ideias e desejos. Não pensamos em suas mãos ou em seus pés, nem em seu nariz, nem em seu coração, nem em seus pulmões, mas em sua personalidade, que é imaterial e consiste
na soma total de sua conduta com referência aos fatores mentais. Os nervos, o cérebro e etc., que formam parte do corpo, são necessários. Sem eles, a mente não pode funcionar. O cérebro é essencial para uma conduta consciente. É grande a influência do corpo sobre a mente. Se qualquer enfermidade infecciosa passa além de certo grau, produz-se o delírio. Algumas moléstias afetam fundamentalmente o cérebro e, portanto, a mente. Mesmo pequenas perturbações físicas podem transformar por algum tempo a mente. Se comemos algo que perturba a digestão, passamos mal o resto do dia, irritados, brutos, pesados, injustos. Então, toda nossa atitude se modifica. Qualquer trabalho, os amigos, a família só fazem aumentar o nosso mau humor. Uma pessoa estranha pensaria de nós tudo menos que somos educados. Nossa visão da vida é biliosa. O álcool e outras drogas podem converter uma personalidade sociável, digna e agradável. No contrário, é evidente que o corpo pode influir e influi sobre a mente de maneira prejudicial. O inverso também é certo. Um corpo são é a base de uma disposição mental alegre. Por sua vez, a mente exerce poderosa influência sobre o corpo, a qual pode ser prejudicial ou benéfica. A paz de espírito, a satisfação, a alegria se refletem no funcionamento tranquilo do corpo. Após uma luta mental ou moral, sentimos alívio e descanso em nossos músculos. Com o sentimento de satisfação que se segue a uma tarefa bem cumprida, a pressão volta ao nível normal. O meio ambiente agradável influi nos processos fisiológicos. A beleza suaviza a calma. O meio no qual predominam a verdade e a bondade alimenta a felicidade e a paz de espírito. Alimentos servidos com bom gosto em lugares tranquilos e agradáveis contribuem para uma boa digestão. Sentimos certa sensação de bem-estar e alegria depois que resolvemos um problema difícil. Nosso corpo funciona melhor quando a nossa mente está ocupada em um trabalho agradável do que quando a mente está ociosa. O corpo funciona mais harmoniosamente quando o amor domina a mente, que quando a domina o ódio. Quando a ternura, a alegria, a felicidade, a simpatia prevalecem em nossas mentes, os mecanismos físicos trabalham com mais facilidade. Esses sentimentos e emoções se refletem no organismo. Todos já experimentamos a expressão física de influências desagradáveis e prejudiciais. O medo proporciona um exemplo. O coração bate rapidamente, parecendo querer saltar pela garganta. Respiramos mal e sentimos frio. Depois, nos sentimos esgotados. Quando o animal se encontra em situações que lhe produzem temor, uma substância que paralisa a digestão penetra na sua corrente sanguínea. O mesmo pode acontecer a um ser humano. A ansiedade e a inquietação trazem náuseas e desordens estomacais. O remédio é a paz mental e a libertação da ansiedade. Muitas pessoas se queixam de cansaço constante e tomam remédio para isso. Não compreende que esse cansaço é apenas o reflexo no corpo de uma luta mental não resolvida satisfatoriamente. A cólera é outra emoção que provoca sensações de esgotamento. Se vivermos em um meio que nos põe em contato com pessoas que não apreciamos ou com objetos que nos causam repulsa, sentimos-nos desgostosos e propensos a uma úlcera gástrica. O excessivo trabalho mental é mais pernicioso que o excessivo trabalho físico. Sentimos-nos inquietos e os fatos mais comuns nos irritam. O isolamento social traz como resultado um grande estreitamento da percepção externa. A separação prolongada de um lugar ou de uma pessoa amada pode causar a perda da alegria, perda de apetite e de sono. Os sentimentos de inferioridade podem inibir a livre relação social com os nossos semelhantes.
Se esses sentimentos de inadaptação se desenvolvem muito, o horizonte mental se contrai seriamente e os contatos sociais, tão fundamentais para o desenvolvimento harmônico do ser humano, se perdem. Se a vergonha, a angústia, o ódio, a inveja, os ciúmes atingem o centro do nosso ser, ficamos em estado de cansaço, incapacidade e desespero. O rubor da vergonha, o semblante fatigado da angústia, as expressões faciais do ódio e da inveja são testemunhos do efeito prejudicial dessas emoções sobre o corpo. A surpresa estimula, levada pela curiosidade. Uma pessoa pode trabalhar com persistência em seus projetos e problemas. É evidente que a relação entre a mente e o corpo é muito estreita. A mente e o corpo se encontram tão estreitamente relacionados que nem sequer um só pensamento ou disposição de ânimo pode surgir sem refletir-se no organismo físico. Os móveis da ação. O pensamento e a imaginação estão estreitamente ligados, estreitamente relacionados. Na ação, enfrentamos o mundo de maneira direta. No pensamento e na imaginação, nos ocupamos do mundo indiretamente. Fechamos os olhos e vemos nossas experiências passadas, recordações, lembranças, ou ideamos experiências futuras, expectativa, antecipação. Quando os nossos pensamentos seguem determinados por fatores de semelhança, temos o que se chama pensamento lógico. Quando as imagens parecem não seguir certa ordem, temos a fantasia, o sonho. A volição é o desejo. A resolução, a tentativa de pôr em ação algum plano, é empregada como sinônimo de vontade. Um reflexo é uma ação levada a efeito através do sistema nervoso, porém, sem requerer a cooperação do cérebro para sua execução. Os reflexos têm relação não apenas com os movimentos dos nossos braços e pernas, músculos voluntários, mas também com os movimentos de diversos órgãos do corpo, músculos involuntários. Se a mão é posta em contato com o objeto quente, automaticamente se afasta. O aspecto puramente mental da emoção se chama sentimento. Quando experimentamos um sentimento intenso e ficamos emocionados, nosso corpo se torna interiormente vibrante pela ação dos reflexos simpáticos ou involuntários. A emoção aparece, pois, como uma espécie de ponte entre o lado intelectual e o lado volutivo ou ativo da nossa natureza. As emoções desempenham o papel vital de proporcionar a energia que motiva a conduta humana. A emoção é a energia, a força que leva o homem a realizar coisas. É a emoção que move o homem. Para sobreviver, o homem tem que respirar, digerir seus alimentos, expelir a matéria inútil, e o oxigênio tem que ser levado desde os seus pulmões até seus diversos órgãos. Porém, isso não basta. Terá que buscar alimento, construir a casa para proteger-se do frio, lutar e procriar a fim de sobreviver. As emoções proporcionam a energia que lhe permite realizar essas coisas. Além dessas atividades fundamentais, as emoções vivificam e embelezam a existência, criando a verdadeira alegria de viver. A pintura de um imortal, uma sinfonia de incomparável beleza, a redação de uma obra de alto valor literário. Quase toda grande criação na arte teve sua inspiração em fontes emocionais e não em motivos intelectuais. As emoções penetram nas grandes e pequenas decisões do homem, e as massas sofrem fortemente sua influência. Resoluções estalam, guerras sangrentas e ruinosas se ferem, importantes documentos históricos se descobrem, reis e rainhas perdem coroas e cabeças. Homens comuns se elevam a alto postos, respondendo à corrente do sentimento que atravessa a multidão. É evidente
que a energia emocional pode ser usada para o bem e para o mal. Se há de ser uma força para o bem, deve ser guiada pela inteligência, pelo pensamento. A higiene mental nos diz que em dados momentos não podemos prever os sentimentos que surgem em nós. Temos que reconhecer sua existência e aceitá-los. Porém, podemos determinar o que fazermos com nossos sentimentos. Podemos controlar nossas ações, guiá-las, dirigi-las pelo pensamento e pela vontade. O pensamento proporciona direção à energia emocional, desviando-a. A vontade a conduz para grandes objetivos. A maneira como descobrimos, geralmente em nós, a presença de uma emoção é sentindo-a. Falamos de sentir uma forte emoção. Sentimos a emoção do temor, sentimos medo, sentimos a emoção da cólera, sentimos-nos irados. Assim, as palavras emoção e sentimento se usam com frequência, indistintamente. Falamos de nossas emoções como de sentimentos. Uma pessoa de emoções fortes é uma pessoa de sentimentos fortes. Porém, em ambos os casos, nos referimos à energia. Sentimos a presença da energia. Quando dizemos que os nossos sentimentos nos impelem a fazer algo, queremos dizer que a energia emocional nos impele. As emoções e os sentimentos proporcionam a energia que faz funcionar a mente. Sem emoção, energia emocional, o homem, embora pudesse viver, permaneceria inerte, existindo em estado vegetativo, não necessariamente inconsciente, mas imóvel, quase como em estado de torpor. Conservando seus reflexos, suas pernas se moveriam se seus joelhos fossem golpeados. Beberia se fosse vertida a água em sua garganta, mas não sairia do lugar para alcançar o alimento ou a água perto. Poderia espantar uma mosca que se pousasse em seu nariz mediante um movimento reflexo, mas não tentaria se salvar se a casa se incendiasse. É a energia emocional que permite ao homem sair da cama pela manhã, vestir-se, tomar o café, ir para o trabalho, interessar-se pelos filhos, lutar, construir pontes ou pintar quadros. Sem a emoção não faria nenhuma dessas coisas, mas permaneceria em repouso como uma massa de barro com respiração. A emoção proporciona a energia para a sobrevivência. Assim como o fim do reflexo da córnea é proteger o olho, cobrindo-o com a pálpebra, e o reflexo da náusea é impedir que o homem coma matérias nocivas. O fim do temor é protegê-lo do perigo. O temor é a energia mobilizada que nos permite fugir. E o propósito da cólera é proporcionar ao homem energia pela sobrevivência, mediante a luta. O amor maternal proporciona energia para que o jovem possa ser protegido e, desta maneira, sobreviver. A emoção sexual proporciona energia a fim de que a espécie possa sobreviver mediante a procriação. Na vida cotidiana, a cólera é considerada como algo mau, indesejável. Sob o ponto de vista biológico, considerando o homem como um organismo que se desenvolveu por etapas evolutivas sobre a superfície da Terra, é evidente que a cólera tem um importante valor para a sobrevivência e que é uma característica dinâmica da espécie humana. O medo era um recurso protetor, sem o qual o homem primitivo teria sido devorado pelos animais selvagens e desaparecido da face da terra. As emoções do temor, cólera, amor e etc. trazem profundas alterações fisiológicas no corpo. Se um homem recebe uma bofetada e se encoleriza, ou se lhe apontam um revólver e sente medo, as alterações fisiológicas são as mesmas. O coração bate com mais força, a pressão do sangue aumenta. Aumenta igualmente a quantidade de açúcar no sangue. A digestão se paralisa. Essas alterações trazem um propósito biológico: preparar o corpo para a função e indicar a mobilização da energia.
para correr ou lutar ou para qualquer outra atitude que possa assegurar a sobrevivência. Da consideração dessas questões, concluímos que o problema de dirigir a emoção e os sentimentos é o problema da direção da energia, o manejo de uma força dinâmica. Essa força pode ser destrutiva, acarretando sofrimento e infortúnio ao indivíduo, ou pode ser construtiva, trazendo paz de espírito e a sobrevivência. A função mais importante da mente é dirigir essa força por canais construtivos e desviá-la dos canais destrutivos. Um indivíduo pode estar sob o domínio de uma forte emoção sem ter consciência disso. Em outras palavras, um homem pode assustar-se, sentir ciúmes, ressentimentos ou estar enamorado sem ter consciência disto. Também pode estar colérico sem saber contra quem. A cólera, o medo, o amor podem disfarçar suas manifestações, de maneira que se apresentam sob formas difíceis de se reconhecer. Por exemplo, o medo pode aparecer em uma pessoa sob a forma de rigidez dos membros. A cólera pode assumir muitas formas: lágrimas, tristeza, perda de concentração, insônia. Os sentimentos de depressão podem ser um ressentimento disfarçado. O sentimento de debilidade e prostração física é um disfarce muito comum que assumem a cólera, o medo e a ansiedade. Se por alguma razão a energia emocional não consegue saída em atividades exteriores, tais como o trabalho, as relações sociais e diversões, pode desviar-se para os órgãos internos do corpo. A propósito da energia emocional é permitir ao ser humano realizar ações que lhe ajudarão a sobreviver. No homem primitivo, isto significa lutar, fugir ou proteger os filhos, propósitos que se valem da atividade muscular. Em nossa civilização moderna, a atividade mental, a execução de um trabalho hábil, servem de saída para essa energia. Os estímulos às emoções se apresentam constantemente em todos na vida cotidiana. Em cada pessoa surgem emoções a toda hora. A memória funciona de tal forma que os estímulos que tiveram lugar no dia anterior podem provocar hoje a energia emocional. Se por uma razão ou por outra não se usa essa energia emocional em alguma atividade, ela não desaparecerá nem se dissipará. É uma lei de física que a energia não desaparece, continua acumulando-se, aumentando sua carga até alcançar tais proporções que exige a descarga. O desejo de realizar qualquer objetivo representa energia. Quando nos afastamos da nossa meta, essa energia não desaparece. Se é uma energia autêntica, adquire mais vigor porque se lhe nega uma saída. De um modo geral, se não conseguimos realizar um desejo fundamental, buscamos, consciente ou inconscientemente, um substituto que satisfaça, pelo menos em parte, nosso impulso interior. A energia potencial que devíamos utilizar para conseguir o que desejamos pode ser desviada por outros canais e utilizada na obtenção de outros desejos. Tal desvio de energia para novos caminhos é o que chamamos de sublimação. Sublimar significa refinar ou purificar. Psicologicamente, significa a utilização dos instintos, desejos e tendências em forma admitidas pelo eu e pela sociedade. Os problemas da sublimação surgem do fato de que o homem tem instintos e desejos que representam tendências em conflito. Tais tendências seguem essencialmente linhas de ação pessoal e social. Estamos dotados de um número quase infinito de interesses e desejos que representam a capacidade de realização. São as faculdades em potência do indivíduo e representam, em certo sentido, uma energia. Para distinguir essa classe de energia potencial da que se encontra no mundo físico, foi designado o termo libido, considerando como a energia latente ou potencial de nossos desejos, instintos, emoções
ideias e complexos. Temos uma noção adequada do libido. A sublimação existiu sempre, é a base de todas as grandes realizações e se aplica constantemente na vida diária. A pintura, a escultura, a literatura, enfim, todas as artes podem constituir boas saídas para os instintos primitivos, contrariados, e nesse caso, esses instintos podem produzir obras de artes notáveis. A arte de vender pode levar um forte instinto combativo a uma ocupação socialmente útil. A ciência converte a curiosidade, aparentemente inofensiva, em grandes realizações. A engenharia dirige a tendência da criança a criar coisas aparentemente sem sentido, até usos sociais permanentes. Felizmente para nós e para a sociedade, não podemos realizar muitos dos nossos desejos. Assim, cada um de nós conserva uma quantidade considerável de energias que tem que distribuir. Essa energia não pode desaparecer e tem que ser utilizada de maneira sábia ou insensata. A sublimação utiliza a energia do pensamento e do sentimento em toda forma de conduta. Os sentimentos trazem energia e beleza à vida, vitalizam as ideias e tornam possível a realização. O intelecto necessita que se lhe ative a revigorize com as emoções. As ideias necessitam de força impulsora das emoções para serem efetuadas. Como as emoções constituem forças poderosas para o bem e para o mal, devem ser guiadas para saídas que proporcionem alívio e satisfação ao indivíduo. Sublimação não significa negação, mas satisfação no uso das próprias energias, de maneira tal que se satisfaçam as necessidades nossas e dos demais. Não podemos viver dentro de nós mesmos. A sublimação não é a morte do sentimento e a negação da individualidade, mas a vivificação de ambos. O êxito não significa a ausência de dificuldades e a contínua realização. O fracasso não impede o êxito. A desilusão, o sofrimento, a dor, a frustração, o fracasso pertencem à mesma essência da vida. O que fazemos com essas coisas é o que conta. Aprendemos algo deles? Nos incitam a renovar nossos esforços? Estimulam nossa inteligência? Fomentam nossa coragem, nossa determinação, nosso espírito de luta, de maneira que outros possam contar conosco e saber que a maioria das vezes trataremos de melhorar nosso caráter e dar tudo o que temos para o esforço? O medo, a cólera, o ódio, o amor têm sua função na conduta humana. O que importa é o uso que damos a essas coisas. A sublimação é o guia satisfatório, construtivo e socialmente fecundo dessas energias. Não devemos temer nossas emoções, nem a nós mesmos. Temos que aprender a nos conhecer, a nos aceitar e as nossas emoções a fim de construir e desenvolver. Os ideais, os grandes propósitos, a vida pessoal e social se forjam com a desilusão, a frustração e o sofrimento. Quer dizer, com as grandes emoções do medo, insegurança, da cólera, descontentamento e do amor, desejo de segurança pessoal e social.